Questões agora de adição. Questão número 1 do nosso material foi uma questão do FT 2011. Bora lá. Ele fala o seguinte: o bromo molecular reage com o alceno, caracterizando uma reação de adição. Então, ele já disse que a reação é de adição. Sabe-se que 1,6 gramas de bromo reagiu completamente com 0,56 gramas de um alceno. Então ele está dizendo o seguinte, que um alceno, o que é um alceno? É um hidrocarboneto que tem uma dupla, certo? Ele reage com o bromo. Esse bromo, meu jovem, é o Br2, certo? E ele vai produzir um cidadão aqui, que é um alcano. Por quê, Sandro? Porque eu vou ter que quebrar essa ligação aqui, tá? Essa reação a gente chama de halogenação de alceno. Quando você quer fazer uma reação de adição, você vai quebrar a ligação e vai adicionar o bromo aí. Então você teria isso aqui, ó. Se você for adicionar os dois bromos, você teria isso aqui, ó. Certo? Br2 é bromo ligado a bromo. Você quebra a ligação, um bromo vai para um carbono e o outro bromo vai para outro carbono. Então você teria essa estrutura aqui, independente do tamanho do alceno. Peço desculpas aqui, ó, que eu botei uma dupla, né? Com isso, eu vou ter uma cadeia com apenas ligação simples. Beleza? Mas só que nessa questão você tinha que saber que a massa molar do bromo é 80 gramas por mol. Saca só, viu, galera? 80 gramas por mol. Então, o Br2 seria 2 vezes 80, que daria 160. Então, se você analisar aqui, você tem o seguinte, ó. Ele diz que 106 gramas de bromo reagiu completamente com 0,56 gramas de alceno. Então, eu não sei quem é esse alceno. Eu não sei quem é o alceno que reagiu com o Br2, mas eu sei o seguinte. Eu sei que 1 mol do alceno reage com 1 mol do bromo. Br2 vai dar quanto aqui? 160 gramas. 1 mol do bromo tem 160 gramas. Que vai produzir 1 mol, que vai reagir com 1 mol de alceno. Presta atenção nessa questão que ela mistura um pouco de cálculo estequiométrico. Só que foi misturado 1,6. Então, até de cabeça a gente já sabe. 1,660 se 160 gramas corresponde a 1 mol de bromo, 1,6 vai corresponder 0,01 mol de bromo. Então, se eu tenho 0,0, ficou feio, vou apagar. 0,01 mol, que é 100 vezes menos, né? Então, aqui também vai ter 0,01 mol. Bacana? Porque a proporção é o quê? A proporção, Sandrão, é 1 para 1. Então, se aqui eu tenho 0,01 mol de bromo, aqui também eu tenho 0,1 mol de alceno. Só que, quanto é que pesa esse alceno? Qual é a massa dele? 0,56. Então, eu vou fazer aqui o seguinte raciocínio. Vamos para cá. Olha só. O alceno, ele tem fórmula geral CnH2n, onde N é o número de carbono, certo? 1 mol desse alceno, eu não sei quanto ele pesa.
X gramas. Mas eu sei que 0,01 mol desse alceno tem 0,56 gramas, porque ele diz que, ele falou aqui, ó, que 1,6 gramas de bromo reagiu com 0,56 gramas do alceno. O que é que eu faço aqui agora, meu querido aluno? Cruz credo. Beleza. Quanto é que vai dar isso aqui? X, logicamente, vai ser igual a 56 gramas. Ok? 56 gramas. Qual dos alcenos pesam 56 gramas? Você poderia ter feito da seguinte forma. Ou você vem aqui nas questões e lembra que a massa molar do carbono é 12 e a do hidrogênio é 1, e sai multiplicando, ó. 2 vezes 12, 24. 24 com 4 não dá 56. 3 vezes 12, 36. 36 mais 6 não dá 56. 4 vezes 12, 48. 48 com 8, 56. Então, é a letra C. Essa é uma das maneiras de você fazer. Então, nós temos aqui essa reação, é chamada de halogenação. É quando você vai adicionar um halogênio, tá, à cadeia carbônica. Observe que, porque é uma reação de adição, aquele macete que Sandrão já ensinou, eu tenho aqui uma dupla e aqui só vai ter ligação simples, reação de adição, ok? Questão número 2 do nosso material, uma questão do FT 2012. Ele fala o seguinte, ó. As figuras a seguir descrevem 3 reações de adição ao alceno, no caso propeno, obtendo como produto principal a reação do composto ABC. Então vamos lá, galera. Vamos fazer com o Sandrão, bora lá. Eu tenho propeno, eu reajo com hidrogênio, produzo A. Eu reajo com HCl, produzo B. Reajo com HBr, com peróxido e formo C. Sobre os processos descritos, a figura acima, podemos afirmar que... Então vamos lá. Primeiro, propeno. Propeno, ele tem 3 carbonos, né? Então eu tenho aqui um CH3, eu tenho um CH dupla CH2. Certo? Então, eu vou reagir com H2. Essa reação é chamada de hidrogenação. Certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar para cá para fazer todas, para ter espaço. Pronto. Então, vamos lá. Essa reação é chamada de hidrogenação. Você vai adicionar o hidrogênio ao alceno. Como é que eu vou fazer isso, Sandrão? Primeira coisa, você vai quebrar a ligação π. Então, a primeira coisa é quebrar a ligação π. Quando você quebrar a ligação π, você vai ter uma valência livre para esse carbono e você vai ter uma valência livre para esse outro carbono. H2 é quem? H2, meu querido aluno, é hidrogênio ligado a hidrogênio. Você vai quebrar também essa ligação hidrogênio-hidrogênio. O que é que vai acontecer? Um hidrogênio vai entrar em um carbono, outro hidrogênio vai entrar no carbono, porque o carbono tem que fazer as 4 ligações. Então, você teria aqui depois, isso aqui, ó, CH3, CH, o hidrogênio aqui, CH2 e o hidrogênio aqui. Então, esse cara produziu quem? Produziu um alcano. Quem é esse alcano? Esse cidadão aqui, ele é o propano.
prop 3 carbonos e ano porque só tem ligação simples. No letra B, do segundo, vai ocorrer o mesmo raciocínio, só que a reação agora é com o HCl. Nós dizemos que nós temos aqui uma hidroalogenação, ou seja, eu vou adicionar aqui um composto que tem hidrogênio e um halogênio. Mesmo raciocínio. Quebro a ligação π. Então, ao quebrar a ligação π, lembre-se que é a reação de adição. Eu não tenho como adicionar o HCl à cadeia se eu não quebrar a insaturação. Então, geralmente, Sandrão, posso concluir que uma reação de adição sempre vai ser uma dupla, uma tripla, ou eu vou ter no reagente uma cadeia fechada, justamente. HCl é hidrogênio ligado a cloro. Você também vai quebrar a ligação. Só que aqui nós temos uma coisa. O que é? Eu tenho aqui o carbono 1. Presta atenção, eu tenho aqui o carbono 1 e aqui eu tenho o carbono 2. O carbono 1, 2, ele só tem um hidrogênio. O carbono 2 tem 2 hidrogênios. Então, de acordo com a regra de Markov-Nikov, como eu tenho aqui um composto que tem hidrogênio e eu vou adicionar a cadeia, o hidrogênio vai entrar no carbono 1, porque ele é o carbono mais hidrogenado. E aí você vai ter isso aqui, ó. Então, o cloro vai para o carbono 2 e o hidrogênio vai para o carbono 1. Importante saber isso, Sandrão? Importante porque o nome da cadeia muda. Eu tenho aqui um CH3, CH, agora eu tenho um cloro aqui. Aqui eu tenho um CH2 e eu tenho um hidrogênio aqui. O que é que eu tenho aqui agora? Eu tenho 1, 2, 3. Na posição 2 eu tenho um cloro. Então eu tenho um 2 cloro. Propano, prop 3 carbonos e ano, porque só tem ligação simples. Na terceira reação, ele me diz que eu tenho um CH3, ou seja, eu tenho um propeno. Só que esse propeno vai reagir com o HBr na presença de um peróxido. Pode ser um peróxido orgânico. Peróxido. E aqui entra a regra de Karash, ou regra anti-Markov-Nikov, que é o seguinte: Karash e Mayo, se eu não me engano o nome do outro cientista era esse, eles observaram o seguinte, que eu tenho aqui um composto, também é um ácido inorgânico, sem oxigênio, e também com um halogênio, que na presença de um peróxido, ele foge à regra de Markov-Nikov, que é o hidrogênio se ligar ao carbono mais hidrogenado. É a mesma cadeia que a gente está reagindo. Então, 1, 2. Aqui eu tenho 1 hidrogênio e aqui eu tenho 2. Eu vou fazer o mesmo raciocínio, não muda. Quebra a ligação π, vai ter uma valência livre para um carbono e uma valência livre para outro carbono. Só que aqui é o seguinte, HBr, mesmo raciocínio, tem uma ligação simples entre hidrogênio e bromo, mas como está na presença de um peróxido, quando eu quebrar a ligação hidrogênio-bromo, o que é que vai acontecer? O hidrogênio vai para o carbono menos hidrogenado e o bromo vai para o carbono mais hidrogenado. Por isso a gente diz que a regra é a anti-Markov-Nikov. Então você teria isso aqui, ó. O hidrogênio vai entrar aqui e
o bromo vai entrar aqui, ó, na presença de um peróxido, certo? Então aqui eu teria quem? O bromo está ligado ao primeiro carbono. Então eu teria aqui o 1 bromo, propano, prop 3 carbonos e ano porque só tem ligação simples. Então no primeiro eu tenho um propano, o A, o B é um 2-cloro propano e o C é um bromo propano, que é a reação anti-Markov-Nikov. Então a gente agora vai para cá para as questões e vamos ver. Letra A. O produto A possui insaturação. Não, você justamente está fazendo a reação de adição para quebrar. Falso. Para quebrar a dupla, né? O produto C é o brometo de isopropila. Só não é o brometo de isopropila porque a regra de Carrache, né? A anti-Markov-Nikov. Na verdade, ele seria brometo de propila. O isopropila, o brometo de isopropila, seria se você tivesse iso, o radical iso você vai lembrar se tivesse no meio. Então seria assim. Mas a gente viu que o composto C, ele obedece à regra de Carrache, ou a regra anti-Markov-Nikov. Então também está falso. Esse é falso, esse é falso. Próximo. O produto C obedece à regra de Markov-Nikov. Não, não obedece à regra de Markov-Nikov. O produto A, letra D, o produto A é uma adição anti-Markov-Nikov. Não, o A, eu tenho 2 hidrogênios, não tenho nenhum que escolher. O hidrogênio pode ir para qualquer carbono, né? Falso também. Então só sobrou o correto. A letra A é que diz que o produto B é o cloreto de isopropila. Pronto, se você for aqui na nossa... Vamos lá, vamos aqui. Existe o radical propil e o radical propila. A diferença é justamente onde está a valência livre. Então, esse cara aqui é a propila, porque o cloro está se ligando no carbono do meio, isopropila ou secpropila. Então, o 2-cloro-propano, quando eu boto o final ano, eno, ino, eu estou dizendo que essa é a cadeia principal e o cloro é o radical. Mas eu posso também chamar, dizer que o cloro é a cadeia principal e ele está no meio. Se ele é a cadeia principal, quer dizer, não é a cadeia principal, né? Porque ele não é a cadeia. Mas eu posso dar preferência para o nome de haletos orgânicos e ele iria se chamar o seguinte. Cloro, o final é eto, né? Fica cloreto. O eto vem da nomenclatura dos sais, que eto quer dizer que não tem oxigênio. Fica cloreto de... Se está no carbono do meio, é iso. Se tivesse na extremidade, seria N, embora o prefixo N não se usa mais. Então, cloreto de isopropila. Esse não, o que seria o cloreto de propila? Seria esse cara aqui, ó. Se, por exemplo, aqui o bromo, pronto. Vamos pegar o bromo aqui, ó. O bromo não está no carbono 1. Esse cara aqui não é um propil, só que agora o bromo está se ligando ao carbono da extremidade. Então, ele seria o brometo de propila. Brometo de propila. Alguns livros ainda vão trazer N-propila, tá? Mas geralmente não se usa mais o N quando você tem aqui... Eita, N feio. Você não usa mais o N. Tá? Você já chama logo propila. Certo? Então, galera, básico de reação de adição em alcenos, você viu nessa aulazinha aqui agora.
resolvendo a questão e essa microaula que eu dei. Pode resolver várias questões só com essa aula que você tem aí sobre reação de adição em alcenos. Questão número 3 do nosso material, uma questão do UFT 2013-1. Questãozinha boa, cheia de detalhezinhos. Então, foca aqui no Sandrão que você vai conseguir resolver essa questão. Olha só. Ele fala o seguinte: o etanol é considerado uma fonte de energia renovável porque pode ser feito pela fermentação de grãos e de outras fontes agrícolas, como o capim ou a cana-de-açúcar. Quando utilizado como um substituto para a gasolina, o etanol tem um menor conteúdo energético, em torno de 34% por unidade de volume. Isso e outros fatores, como a energia necessária para produzir as matérias-primas agrícolas, especialmente o milho, tem criado dúvidas sobre a sensatez de um programa baseado no etanol como fonte renovável de energia. Esses aspectos desviam a produção de culturas de alimentos para uma fonte de energia que pode resultar na escassez mundial de alimentos. Uma forma alternativa de produção de etanol é através da hidratação de eteno catalisada por ácido, como mostra o esquema abaixo. Então eu tenho aqui um alceno, nesse caso é um eteno, que ao reagir com água, ele vai sofrer hidratação, né? Você observe que aqui ele quebra a ligação π, aí a água entra, aqui tem 2 hidrogênios, né? Então entra um hidrogênio aqui, ó, e o OH aqui. Então, na verdade, o que acontece é o que a gente já vinha fazendo. Você tem aqui uma ligação dupla. Você vai sofrer hidratação. Lembre-se que hidrogênio, a água é o hidrogênio ligado ao H. E quando você quebrar a ligação π aqui, ó, quando você quebrar a ligação π, você também vai quebrar a ligação hidrogênio-OH. Nesse caso, não vai precisar usar a regra de Markov-Nikov, porque só tem 2 carbonos, todos os dois têm a mesma quantidade de hidrogênios. Um hidrogênio vai para um carbono e o OH vai para outro carbono. Então você teria isso aqui, ó. Você tem essa estrutura aqui, ó. CH2C, como ele fez, né? OH2. Isso aqui é um etanol, certo? Esse cara é o etanol. Et, 2 carbono. An é porque você não entendeu, né? Falei, não. An é porque só tem ligação simples e ol de OH. Eu sei que o macete é horrível, mas serve. Ol vem de OH. Beleza. Aí agora vamos fazer aqui as alternativas. Ele fala o seguinte: assinale as proposições a seguir e eu quero as corretas. Então, essa é uma reação de adição que resulta na conversão de uma ligação π e uma ligação sigma em 2 ligações sigmas. Esse processo é favorável energeticamente e, portanto, as reações de adição são exotérmicas. Então, eu gostaria de fazer uma observação para você antes da gente ir para esse caso, mas se a gente analisar, ele diz que quebra uma ligação π, e realmente ele quebrou uma ligação π, e aqui ele quebrou uma ligação sigma. Beleza. E ao quebrar, quando veio uma valência livre para esse carbono e uma valência livre para esse carbono, ele formou 2 ligações sigmas. Lembrando que
Quando eu tenho uma ligação dupla, uma é π, a outra é sigma, e quando eu tenho ligação simples, ela só é ligação sigma. Então, no início está correto, é um processo que realmente resulta na quebra de uma ligação π e uma ligação sigma da água em duas ligações sigmas. Beleza. Observação de Sandrão. Preste atenção. Quando você, nessa primeira parte aqui, quando você quebra a ligação π, quando você quebra essa ligação π, você está fornecendo energia. Então, se você fornece a energia para quebrar, ela é endotérmica. Então, para quebrar uma ligação, você precisa absorver energia. Quando você depois forma a ligação, nesse caso, as duas ligações, tanto a do hidrogênio aqui, quanto a do OH, você libera energia. Então, você libera energia. Então, essa energia, para formar a ligação, ela é exotérmica. Então, para quebrar uma ligação, você absorve energia. Para formar uma ligação, você libera energia. E essa energia para formar, ela é maior. Então, eu tenho aqui um gráficozinho que eu vou fazer para você de energia. Sandrão, é sempre assim? Não, mas é um caso aqui que ela é um processo favorável energeticamente e, portanto, a reação de adição é exotérmica. Você sabe que numa reação química, lá lembrando de termoquímica, vou fazer aqui no cantinho só para a gente lembrar, lembre-se que o ΔH, variação de entalpia, é a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Então, a energia para formar um álcool é maior do que para quebrar. Então, por isso, aqui ele já tinha me dito que ele é energeticamente favorável. Se é energeticamente favorável, eu só tinha que saber que para formar a ligação é exo e para quebrar a ligação é endo. Porque se é uma reação de adição, aqui no produto eu estou quebrando essa ligação. Certo? Então, o primeiro, ele é verdadeiro. Lembre, nesse caso da adição, a formação da ligação, a energia de formação que libera a energia, ela é maior do que para quebrar. Então, no final, quando você faz entalpia do produto menos entalpia do reagente, você sabe que o processo todo ele é exotérmico. O ΔH é negativo. Ok? Se o primeiro é verdadeiro, eu podia até já eliminar alguns. Eu podia eliminar a C, que não tem o número 1, ó, certo? Vamos para a segunda. Na segunda ele fala o seguinte: a reação ocorre em etapas, com a formação de um intermediário carregado positivamente. Essa etapa determina a velocidade da reação. Lembre-se, quem determina a velocidade da reação é a etapa lenta. O mecanismo da reação você estuda para entender como é que funciona as reações químicas, para você não achar que é uma coisa aleatória. Então eu vou falar aqui mais ou menos como é que funciona as etapas para que essa reação ocorra. Lembre-se que ela ocorre em meio ácido, né? Então você tem o seguinte, olha só. Primeira etapa, você tem aqui o eteno, que em meio ácido, ou seja,
ligada ao hidrônio. Quem é o hidrônio? O hidrônio é o H3 ou mais, ou seja, eu tenho uma dupla ligação aqui, ainda tenho uma carga positiva aqui, certo? Beleza. Então, o hidrogênio, ele ataca essa dupla ligação. Ficou feio aqui, deixa eu fazer aqui um. Ele ataca essa dupla ligação. Essa etapa, vou botar 2 setinhas aqui, é a etapa lenta. Ou seja, ela que determina a velocidade da reação. Vou botar um pouquinho para cá, para ter mais espaço para fazer as reações que eu quero. Ok. Aí o que acontece? Quando você quebra essa ligação, um hidrogênio vai entrar. Então você vai ter H2, uma ligação. O hidrogênio vai entrar aqui, CH2, mas só que a água, agora o hidrônio vai se transformar em uma água, porque ele vai ter só os dois hidrogênios, vai ficar esses 2 elétrons aqui, né? Porque você quebrou essa ligação mais próxima do hidrogênio, quer dizer que ele perdeu elétrons. E esse carbono aqui vai ficar carregado positivamente, né? Porque os 2 elétrons que tinham aqui, eu posso até fazer dessa maneira para você entender melhor. Eu tinha aqui, ó, 2 elétrons, um elétron de cada carbono aqui. O que é que aconteceu? Quando quebrou a ligação π, ele quebrou para um lado mais de um carbono. Então, esses 2 pares de elétrons vieram para esse carbono. Por isso que ele pôde fazer essa ligação, porque o hidrogênio veio sem elétrons, né? Então, o que aconteceu aqui? Vou apagar aqui para explicar para você bem direitinho. Então, o que aconteceu aqui foi isso aqui, ó. O vermelhinho é o elétron que veio do carbono. Então, esse carbono aqui perdeu o elétron dele que está aqui, ó, certo? A gente chama esse cara de carbocátion. Esse cidadão é um carbocátion. Cátion, carga positiva, né? Carbocátion, porque é um carbono com carga positiva. Essa água aqui, ela é um nucleófilo. Esse, André, o que é um nucleófilo? Um nucleófilo é um cara que gosta de elétrons. Observe que ele é cheio de elétrons. Então é só você raciocinar o seguinte. O cara que tem elétrons para doar é nucleófilo. O cara que não tem elétrons para doar, ou seja, receber, é eletrófilo. Certo? Mas voltamos para cá. O que acontece agora na próxima etapa? Então, agora, esse carbocátion, ele vai ser atacado pela água. Então, a água vai se ligar a esse carbocátion. Ficou horrível essa seta, mas só para você entender, acho que vou fazer aqui para baixo. A água vai atacar esse carbocátion. Então você tem a seguinte situação. Eu tenho um carbono precisando de elétrons, que é esse carbonozinho aqui. Esse aqui do lado já está bacana ligado aqui ao hidrogênio que ele recebeu do hidrônio. Então, ele está precisando de ligações. De elétrons. O que mais tem aqui, ó, no oxigênio é elétrons para doar. Então, vai haver aqui, ó, um par de elétrons da água vai se ligar. Tá aqui a água, H2O, com
esse carbono. Está aí a espécie intermediária. Só que essa forma não é uma forma estável. Então o que, que vai acontecer? Outra água com elétrons vai atacar um desses hidrogênios aqui da água e vai formar, tirando esse hidrogênio. Ao tirar esse hidrogênio, você tem a restauração do hidrônio. Olha só, eu tenho aqui um CH2, eu tinha um carbono ligado ao oxigênio, tinha um hidrogênio aqui, agora não, agora só tem um. E aqui continua hidrogênio, CH2. E agora, quando esse hidrogênio vem para cá, eu restauro o meu catalisador, que é o meu hidrônio, que tem a carga positiva. Quem é esse cara aqui? Esse cara é o álcool. Bacana? Álcool. Álcool. Certo? E aqui está o intermediário da reação. É muito importante você estudar, dependendo do vestibular que você for fazer, você estudar mecanismo da reação. É porque essa questão do FT, ela é uma questão de 2013 e pode ser que nessa época tinha esse grau de dificuldade. Mas quando você estuda orgânica, todo professor ensina pelo menos o básico de mecanismo da reação. Então, esse aqui é verdadeiro. Sabendo que esse é verdadeiro, ainda continua que ainda dá para ser, né? Porque eu estou 1 e 2 apenas, pode ser 1, 2 e 3 apenas, 1, 2 e 4 apenas, ou todas. Eu não sei, pode ser todas, né? Vamos responder aqui a terceira. Terceiro, nessa reação, o eteno age como eletrófilo e a água como nucleófilo. A água é nucleófilo, mas o eteno não é eletrófilo, né? Ele não recebeu um par de elétrons naquela reação. Se você olhar aqui, ó, no esquema que Sandrão fez para você aqui, detalhado, olha aqui, ó, só para você ter uma ideia. Eu quebrei a ligação quando esse hidrogêniozinho lindo aqui foi se ligar com esse carbono, os elétrons já estavam no carbono, já ele veio sem nada. Ele veio nu com a mão no bolso, certo? Então, ele não é um eletrófilo. A água, sim. A água é o nucleófilo dessa reação. Então, aqui é falso. Ao fazer isso, eu já sei que a minha resposta não pode ser a letra B. Certo? Quem vai tirar o meu desempate aí é o quarto, né? Ele diz o seguinte: a hidratação do eteno é mais viável usando um ácido diluído, pois assim a concentração de água será elevada e irá fornecer a formação de produtos. Sim, você viu que a água ali, ela é indispensável no processo. Letra D. E quando o cara está diluído, quer dizer que a sua concentração, lembrando que esse colchetezinho quer dizer concentração, geralmente a gente usa isso aqui para concentração molar, ou seja, aquela concentração de mols por litro, né? Concentração de mols por litro. Então, numa solução diluída, essa concentração vai diminuir. Quanto mais diluído, menos concentrado. Quando você faz um suco muito doce, você taca água justamente para diminuir a concentração de açúcar, ou seja, a quantidade de açúcar. Questão muito massa, mas com um grauzinho de dificuldade elevado. Ok? Questão
número 4 do nosso material, ainda em reações orgânicas de adição, uma questão de transferência 2019-2. Vamos lá. Ele fala o seguinte: a hidrogenação catalítica, que você tem na presença do hidrogênio e da platina de um alceno A, leva à formação de um alcano B, que tem somente 3 carbonos primários, um secundário e um terciário. A halogenação, que é na presença do cloro e da luz, desse alcano, que é o B, resulta em 4 produtos diferentes monoclorado C. Monoclorado C, D, E, F. A reação A, com permanganato de potássio em temperatura elevada e no meio básico, seguida por uma etapa ácida, e aí você tem aqui o permanganato de potássio, o meio básico, e o ácido aí, ó, o hidrônio, gera 2 produtos, G e H, sendo que G é solvente orgânico, o H é o componente principal do vinagre. Opa, componente principal do vinagre. O principal componente do vinagre é o ácido acético. O ácido acético é o ácido etanóico, que tem essa estrutura aqui, et 2 carbonos, e a carboxila, né, que caracteriza o ácido carboxílico. Aí ele continua. A redução completa do H com borohidreto de sódio produz um composto que também pode ser obtido pela fermentação da sacarose. O composto obtido pela fermentação da sacarose, e aí você tinha que ter uma ideia quem é um álcool. A álcool. Beleza? Bom. E aí ele pergunta: de acordo com o texto, é correto afirmar? Ele dá várias informações, pergunta quem é A, quem é B, quem é C, então vamos lá. Vamos fazer devagar, por etapas, para a gente entender o que é que ele quer aqui. Acompanha no material aqui, aí, que é o seguinte, ele fala o seguinte: ele tem um alceno, presta atenção, ele tem um alceno, que eu não sei quem é, um alceno, certo? Esse alceno, ele sofre hidrogenação catalítica, ou seja, ele reage com H2 e produz um alcano, certo? Esse alcano, ele tem 3 carbonos primários, um secundário e um terciário. Então já vou fazer aqui a estrutura do alcano. Esse alcano aqui, deixa eu fazer com outra cor aqui. Esse alcano, bem possível ele ser esse cara, ó. Eu tenho que ter 1, 2, 3, certo? Aqui eu tenho 2 carbonos primários, eu tenho que ter um carbono terciário, então aqui eu já vou fazer um carbono terciário, e um secundário. Então esse carboninho aqui é um carbono terciário, porque está ligado a 3 carbonos, e esse é secundário, porque está ligado a 2 carbonos, e esse aqui está ligado a um carbono só, então ele é primário. Então eu já matei qual é a fórmula estrutural, já desenhei a cadeia do alcano. Se você quiser completar com hidrogênio, uma ligação para 4, faltam 3, esse aqui tem uma, esse aqui tem 3, esse amigão aqui tem 2 e esse cara tem 3. Só que eu ainda não sei aonde estava a dupla no alceno, porque o alceno tem essa mesma estrutura aqui. Então, o alceno, ele também tem
essa estrutura. Só tem um problema. Eu não sei se a dupla é aqui, ou aqui, ou aqui. Certo? Eu não sei ainda. Sandrão, por que você não fez aqui? Porque essa é a mesma que aqui, né? Esse é o mesmo. Isso que eu não coloquei aqui. Mas eu já sei o nome desse alceno, por exemplo. Esse alceno, vou contar da extremidade mais próxima do radical. 1, 2, 3, 4. Esse cidadão aqui é um grupo substituinte, é um radical. E o nome desse composto é o 2-metilbutano. 2-metilbutano. Bom, aí ele falou o seguinte, só para a gente lembrar, né? Esse alceno é o composto A. Foca no Sandrão, tá? Não se perde, não. A. Esse alcano que a gente descobriu aqui, esse é o composto B. Certo? Esse composto B vai reagir com Cl2 e pode produzir 4 monoclorados. Sim, por quê, Sandrão? Pronto, eu vou pegar esse alcano aqui e vou colocar ele bem aqui, ó. Então vamos lá. Deixa eu me apoiar para fazer o desenho bacana aqui. Então olha só. Eu não vou botar os hidrogênios, tá? Para não ficar tão carregado e você entender. Eu vou reagir esse cidadão com o cloro na presença da luz, certo? Então é o seguinte. Eu posso ter 4 produtos, como ele falou. Eu posso ter 4 produtos. Certo? Por que 4 produtos, Sandro? Porque o cloro, o Cl2, é cloro ligado a cloro. Você vai quebrar a ligação entre os cloros, bacana, e aí você vai fazer uma reação de substituição, certo? Só que eu posso substituir o hidrogênio de qualquer um desses carbonos, certo? Lembrando, esse cara aqui é o mesmo que esse, é só você girar que você vai ver. Tirando o hidrogênio daqui vai dar a mesma coisa do que eu tirando ali de cima, certo? Então vou apagar aqui. Então esse cloro aqui, isso aqui é uma reação de substituição, não é uma reação de adição, né? A reação de adição aconteceu lá em cima. Eu não tenho aqui ligação dupla e nem a cadeia fechada para quebrar, então eu tenho uma reação de adição. Poderia ter de eliminação, mas ele já me disse que vai reagir com cloro. Então o cloro pode entrar no lugar desse hidrogênio, ou lugar nesse hidrogênio, ou desse, ou desse. Ou seja, ele pode entrar no lugar do hidrogênio do carbono 1, do carbono 2, do carbono 3 ou do carbono 4. E aí eu teria as seguintes estruturas. Eu teria esse carbono ligado a um cloro, certo? Eu teria o cloro aqui, no carbono terciário. Eu poderia ter o cloro no carbono 3, que é o carbono secundário. Ou eu poderia ter no outro carbono primário, que é o carbono 4. Beleza? Então tá aqui, ó. Ou entrou no carbono 1, ou entrou no carbono 2, ou entrou no carbono 3, ou no carbono 4. E as 4 nomenclaturas mudam. Ah, essa não. Então aqui, ó, se aqui está no carbono 1, e aqui o metil está no carbono 2,
Então aqui eu tenho o 1 cloro, em ordem alfabética, né, meu fera, por favor. 1 cloro, 2 metil. Quantos carbonos eu tenho na cadeia principal? 4, né? Foi justamente o butano. Então eu tenho butano. Se você observar, o butano não vai mudar nunca. O que vai mudar é a posição do cloro. Então aqui eu tenho 2 cloro, 2 metil butano. Aqui ele já está no 3, né? Então aqui ele está no 2, aqui ele está no 3. E aqui, bom, aí é que está, né? Aqui vai mudar, porque como ele é um radical, eu vou obedecer a ordem alfabética, né? Então aqui seria, agora seria o carbono 2. Lembre-se, você tem 2 radicais, o cloro e o metil aqui, certo? O cloro e o metil. Só que agora, como o cloro veio para aqui, aí eu vou para esse lado de cá, eu vou começar a contar a extremidade mais próxima do cloro, porque em ordem alfabética, C vem primeiro do que o M. Então agora eu tenho 2 cloro, 3 metil, butano. E agora? 1, 2, 3. Então agora eu teria o 1 cloro, 3 metil, butano. Observe que realmente o metilbutano não muda. Bacana? Beleza. Então o C originou isso. Aí ele falou o seguinte: o composto A, de novo ele, acompanha o seu material. A reação de A com permanganato de potássio a uma temperatura elevada no meio básico a seguir forma a etapa ácida. Então eu quero só fazer uma observação para você. Quando ele indica isso aqui, ó, quer dizer que isso aqui é uma oxidação. Então eu vou ter reação de oxidação. Então ele vai pegar o alceno, que eu já sei que é um alceno, né? Ele falou que é alceno. Eu já sei a estrutura do composto A. E ele diz que gera 2 produtos, G e H, sendo que G é um solvente orgânico e H é o vinagre. Aí você tem uma observação do Sandrão aqui. Faça observação, Sandrão. O que houve aí para formar um ácido é que houve uma que a gente chama de oxidação enérgica. Uma oxidação enérgica ocorre justamente das condições que ele falou. Alta temperatura, tem que ser elevado, né? E na presença de permanganato de potássio. Bacana? Então, a oxidação enérgica, ela ocorre quando você quebra a ligação dupla do alceno. Então você vai quebrar tanto a ligação sigma, você vai quebrar tanto a ligação π, quanto a ligação sigma. Aí você vai separar o alceno em 2 lados. E esse lado aqui depende de quem é esse carbono. Se ele é primário, secundário, terciário ou quaternário. Então a gente tem a seguinte observação. Oxidação enérgica. Eu posso quebrar a dupla num carbono primário, num carbono secundário ou num carbono terciário. Certo? Eu posso quebrar entre esse carbono. Se o carbono
for primário na oxidação enérgica, você produz CO2 e água. Se for no carbono secundário, você vai produzir ácido carboxílico. E se for no carbono terciário, você vai produzir cetona. Aproveitando essa observação, eu já vou aqui, outra observação, certo? Do Sandrão. Já estou aqui, então eu vou fazer outra observação. Existe uma reação chamada de ozonólise dos alcenos. Ozonólise. Que ocorre justamente com o ozônio na presença de zinco catalisado, certo? E seguindo de hidrólise, que é o seguinte, mesmo raciocínio. Na ozonólise, eu tenho o seguinte, eu tenho um carbono primário, eu tenho um carbono secundário e eu tenho um carbono terciário. Preste atenção. Se você quebrar a ozonólise, também quebra as duas ligações, a π e a Si, tá? Sigma, tá? Se tiver no carbono primário ou secundário, todos os dois vão produzir aldeído. Certo? E o terciário vai produzir cetona. Embora se o aldeído for menor, que é o metanol, desculpa, pode produzir CO2 e água. Aqui existe um composto intermediário. Esse composto intermediário ele tem essa estrutura aqui, ó. Esse é o composto intermediário que será produzido na ozonólise. Esse cara, ele é chamado de ozoneto, certo? Ou também de ozonida, ou também de ozonídeo. Ele é instável e explosivo. Então, entre o alceno e um desses caras, eu tenho esse produto aqui intermediário. Então, Sandrão, como é que funciona? Vamos supor que você tem aqui, vamos supor uma cadeia simples, tá? CH3, dupla, CH2. Esse carbono aqui é primário, esse é carbono secundário. Então eu quero fazer uma oxidação enérgica, né? Eu vou quebrar aqui, vou dar uma cipuada, quebrar a dupla. Pois é. Esse lado de cá vai produzir CO2 e água, porque eu estou quebrando o lado que tem o carbono primário vai ser CO2 e água. E o lado aqui, ó, esse cara aqui, que é o carbono secundário, vai produzir ácido carboxílico. Se fosse uma na ozonólise, o carbono primário ia produzir aldeído e o secundário também ia produzir aldeído. Se fosse terciário, seria cetona. Certo? Uma microaula para você entender um pouco aí sobre oxidação enérgica, ozonólise, simples para você entender. Não precisa de mecanismo da reação para você saber isso aí. Tá? Então, a oxidação enérgica, isso aqui ocorre na seguinte condição. Vamos lá. Vamos ver se a gente aprendeu. Ele ocorre na presença do permanganato de potássio num meio ácido e com temperatura elevada. Porque existe a branda. A branda você quebra só a ligação π. Certo, galera? Beleza? Bom, aí ele falou o seguinte, que esse composto, esse alceno,
sabendo disso, vamos para cá. Ele falou que esse alceno A, né? O alceno A, que eu não sei onde está a dupla ainda desse alceno. Eu sei que esse alceno ele tem essa estrutura aqui, né? Por causa do alcano, mas eu não sei onde que está a dupla. Eu sei que ele produz dois compostos, né? Na oxidação. Um composto ele é ele é um solvente orgânico, beleza? Mas o outro é o ácido, é o H, que é o principal composto do vinagre. Então ele produziu aqui um ácido carboxílico. Então ele produziu esse cara aqui, ó. Beleza? Para eu produzir isso, mediante que a gente estudou, a dupla tem que estar entre pelo menos a dupla tem que estar no carbono secundário. Então preste atenção. Preste atenção. Ou a dupla está aqui, ou a dupla está aqui. Porque obrigatoriamente a dupla tem que estar aqui no carbono secundário, porque esse lado de cá, ou para cá, ou para a direita, ou para a esquerda, vai produzir um ácido carboxílico. De novo, eu sei que ao quebrar a ligação dupla de um alceno, eu produzi um ácido carboxílico. Então essa dupla está entre um carbono secundário e entre alguém, ou outro carbono secundário, ou um carbono primário, ou um carbono terciário. Então, ou essa dupla está aqui ou está aqui. Então, esse composto aqui, que é o composto que ele falou, que é o composto H, eu só quero saber se é essa dupla da direita ou essa dupla da esquerda. Então, o composto G vai me dizer. Sabe por quê? Quem ele é. Composto G. Olha só. Se eu quebrar a dupla aqui, eu estou quebrando um carbono secundário e um carbono primário. O carbono primário vai produzir CO2 e água. CO2 e água não é um solvente orgânico, né? CO2 e água são compostos inorgânicos. Então eu já sei que eu quebrei foi entre o carbono primário, ou desculpe, entre o carbono secundário e terciário, porque ele falou que o G é um solvente orgânico. E eu sei que a cetona ela é um solvente orgânico, um excelente solvente orgânico. Que a acetona é aquele que tem a carbonila entre carbonos. Então, esse lado de cá produziu o composto G, que é a acetona, e esse lado de cá produziu o composto H, que é um ácido carboxílico, e eu só vou completar aqui botando o CH3. Então, tem aqui os dois compostos, cetona, que é uma propanona, e aqui o ácido carboxílico, ok? Bacana. Aí ele fala que esse composto H, vou baixar aqui, esse composto H, na redução, ele produz um composto I, que é da fermentação da sacarose. Outra observação do Sandrão para você, preste atenção. A oxidação de um álcool, a sequência é essa, ó. Álcool, aldeído, ácido carboxílico. Então foca no Sandrão que é sucesso. A oxidação é a reação com o oxigênio.
Então, a oxidação de um álcool produz aldeído e a oxidação do aldeído produz o ácido carboxílico, que é assim que você produz vinagre. A redução, que é com o hidrogênio, então, para a direita, do jeito que eu fiz, é oxidação, para a esquerda é redução. O composto H produz um cara que é da fermentação da sacarose, ou seja, produz álcool. Então, o composto I, é um álcool. Agora, que álcool é esse? É fácil. Quantos carbonos tem aqui? 2. Então a quantidade de carbono não muda. Então esse cara aqui é um etanol. Então já descobri todos os compostos. Sandrão do céu, que questão. Mas você viu que se você ter o domínio da teoria, você responde todas as questões, né? Aliás, você consegue desenvolver a questão. E aí agora eu vou para ela, né? Não foi uma questãozinha tão simples, mas ela está aqui. Então, vamos lá. Bora lá responder agora, né? O composto 1I é um ácido acético. Não, é um álcool. Falso. O composto G é um éter e o H é um álcool. Não. A gente viu que o G é uma acetona e o H é um ácido carboxílico. Falso também. O composto A é o 3-metil-1-buteno e o composto B é o 3-metil-butano. A gente viu que é o 2, né? 2-metil-butano. E a gente depois no final descobriu que o alceno, eu não coloquei o nome do alceno, ó. Foi mesmo, não foi? Então, deixa eu colocar o nome do alceno aqui, galera. Eu descobri qual era o alceno e acabei esquecendo de botar o nome do alceno aqui, ó. Que alceno é esse aqui, né? Eu vou botar ele aqui, vou botar ele para cá, ó, pra gente. Que alceno é esse aqui, ó? H3, H dupla, CH3. Não, esse H aqui não tem hidrogênio, não. Acabei de fazer um carbono com 5 ligações. Dupla, CH, CH3. Cadeia principal é essa aqui. Começa a contar da extremidade mais próxima da dupla. Só que a dupla está bem no meio. Então quem tira o desempate, Sandrão? É o radical. Então começa a contar da esquerda para a direita. 1, 2, 3, 4. Eu tenho radical no segundo carbono. Então esse cidadão é o 2. Deixa eu botar o nome dele. 2-metil but 2-eno. Em algumas provas pode aparecer buteno 2 ou 2-metil 2-buteno. Ele pode pegar esse 2zinho aqui, ó, e colocar tanto no final do nome como no início do but aqui. E eu acho que é que ele fez nessa questão, né? Ele pegou aqui a questão e colocou no início, tá? Essa nova nomenclatura da IUPAC, como falou, é nova. Não quer dizer que você é apenas mais uma opção. A IUPAC, até onde eu sei, não extinguiu as outras, tá? Então, na verdade, o composto A é o 3-metil 2-buteno. Então, essa também é falso. Letra D. O composto G, que a gente já sabe que é uma acetona, também pode ser obtido pela oxidação de álcool primário. Não. O álcool secundário é que origina uma cetona. Então, anota aí, tá?
Não esquece. Outra observação de Sandrão. Álcool primário. Álcool secundário. A oxidação. Você bota um oxigênio entre colchetes em cima da seta para dizer que é uma oxidação, tá? A oxidação de um álcool primário produz aldeído. Aí depois esse aldeído de novo sofre oxidação e produz ácido carboxílico. Secundário, cetona. E o terciário, Sandrão? Não sofre oxidação. Álcool terciário não sofre oxidação. Ok? Então só sobrou para ser correto a letra E. E como eu sei que é a letra E, Sandrão? Porque está aqui, ó. Os compostos C, D e E são cloretos de alquila, ou seja, radical alquila é aquele radical que só tem ligação simples, e são isômeros constitucionais. Eu ainda vou dizer qual tipo de isomeria entre eles. Que questão bacana, cara. Vamos pegar aqui, ó. Todos eles, se você ver aqui, ó, tem o cloro, fazer de verde, o cloro ligar, tem o cloro ligado a um radical que só tem ligação simples. Tá vendo aí? Só tem ligação simples. E essas 4 cadeias, que são 4 cadeias diferentes, tanto é que ele tem 4 nomes diferentes, eles são isômeros de posição, porque eu estou mudando a posição do cloro, certo? Não é cadeia. Por que, Sandrão, não é cadeia? Não é função, porque é a mesma função, é a letra orgânica. Não é cadeia, porque todas as 4 são cadeias abertas, saturadas, homogênea e ramificada, ou seja, o metil está ramificando. Ok? Então, todos 4 são isômeros de posição. Letra E é a correta. Questão massa, meu fera, para a gente estudar aí vários assuntos. Muito bacana essa questão.